Vamos. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Paz do Senhor seja com todos vós que estão aí nesse canal, mais uma vez conosco. Hoje queremos trazer uma mensagem para vocês concernente a uma história de grande importância e poder, da forma que Deus operou no passado. E sabemos que as histórias se repetem muitas vezes. Se repete na minha vida, na sua vida. E se você quiser achar direção o que você está passando ou o que irá acontecer, aqui está o manual para você saber como se defender. Exatamente. E também para você se orientar, né? Isso. Ter Assim. um norte, né, um rumo na vida, porque o personagem agora da história é você. Exatamente. Você só tem que se achar para você saber onde você está aqui na Bíblia. Olha. Exatamente. E a sua história, muitas vezes você vê lá um pregador, né, um ministro da palavra dizendo: a sua história Deus escreveu. Agora, aonde será a sua história? Eu descobri um pouco onde está a minha. O William talvez já saiba onde está a história dele. Sabe onde está a sua história, William, na Bíblia? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então vamos ter que analisar, né? E queremos aqui hoje falar sobre a história, tão somente de Jeremias, o profeta Jeremias. O nosso irmão Jeremias sofreu, mas sofreu muito, não foi? Bastante. É como até mesmo acontece com os dias de hoje, assim. As pessoas que levam a palavra de Deus sempre sofrem ou tem que sofrer alguma coisa devido a perseguições, até mesmo o inimigo querendo derrubar porque você está na presença de Deus. É verdade. Então, da mesma forma que aconteceu também com os profetas do passado. Eles foram perseguidos, sofreram humilhações, mas de maneira nenhuma negaram o nome do Senhor. Geralmente, tudo que Deus levanta, o inimigo tenta derrubar, tenta destruir. É verdade. Então Jeremias, desde do ventre da mãe dele, né, William, ele foi escolhido. Isso, já foi separado por Deus para ser um profeta, para levar a palavra. Pelo fato do povo estar corrompido, né? A corrupção estava imensa lá naquela época. O povo quebrou a aliança que tinha com Deus. Exatamente. E muitas vezes Deus, né, permitia o pecado, como sempre Deus perdoa, mas existem pecados que Deus abomina. Né, mas é justamente assim, o pecado existe devido ao livre-arbítrio que Deus deu, então o homem procurou o seu próprio caminho. Exato, mas Deus quer que o homem entenda, né, que apesar de Deus perdoar, mas vem também justiça. Sim, com certeza. Deus é amor, juízo, mas também é justiça. E Ele traz juízo, não é isso? Com certeza. Então, toda ação tem uma reação. Isso. Então, precisamos analisar as histórias do passado e colocar como se fosse o dia de hoje, né, para entender um pouco o que Deus vai fazer, porque muitas vezes a história se repete. Quer ver? Podemos ver lá quando Deus tirou o povo do Egito, não foi? Uhum. Deus tirou um povo praticamente totalmente corrompido por uma cultura, né, egípcia, a forma que os egípcios se alimentavam, do jeito que eles vestiam, né, tudo que os egípcios faziam, provavelmente o povo de Israel que estava naquela terra também provavelmente fazia do mesmo, né? E ali Deus tirou aquele povo dali e começou a trabalhar neles. Eles passaram 40 anos rodeando o deserto e ali para ser purificado, para ser limpado, para entrar na terra. E onde repete essa história? Essa história repete no dia de hoje, né? A igreja, ela está aí aprendendo, crescendo, né? Se multiplicando. Às vezes Deus vê que está errado, Ele tira um monte e depois começa a trazer de volta, né?
E a igreja tem que trabalhar para Ele é como um Deus. pai, tem que corrigir. Tem que corrigir o seu filho para ele poder entrar Isso. no caminho certo. Então ali quando Deus abriu o Mar Vermelho, abriu uma passagem para a nova vida. Quando Cristo veio, né, o Deus em forma de homem, em carne, ele abriu outro caminho, que era o caminho da morte. Quase que impossível, é quase que impossível abrir o mar, né? Pois é. Você já ouviu alguém abrir no mar? Não. E hoje, nos nossos dias, né, na nossa geração, Deus abriu ali o caminho que separava o homem de Deus, que era a morte. O homem até então não tinha como, né, chegar até Deus, assim, da forma que Cristo fez, que era descer Isso. até o túmulo, né, morrer e depois ressuscitar. Verdade. Então ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Olha como é grande o poder de Deus e a vontade de Deus e o projeto de Deus na nossa vida. E através de Cristo, né, que abriu a passagem, outros, né, hoje tem hoje esse caminho e tem um caminho aberto para também atravessar a morte, para passar pela morte e ressuscitar. E outra que esperamos é como Deus no passado fez com Enoque, com Elias, arrebatou. Hoje eu acredito que parte da igreja será arrebatada e a outra parte ficará no mundo. A outra parte ficará, provavelmente porque desobedeceram ou estavam dormindo. Então eles vão ter que enfrentar o anticristo, vão ter que enfrentar... Os desapercebidos, são os... a igreja que dorme. O pessoal que andou em pecado, pessoas que estavam desviadas do caminho do Senhor. Então verdade. essas ficarão na terra e passarão por tribulações. E essas daí... Bom, eu tenho um pensamento, mas eu não vou expor agora. Mas assim, essas pessoas terão que provar realmente durante esse decorrer dessa tribulação que vai ocorrer na Terra, elas vão ter que provar o seu amor por Deus. O interessante é que os sinais estão aí, né, William? Isso. Do que Deus, Cristo, né, falou. Outros profetas também profetizaram. João, em Apocalipse, falou. Todos os sinais estão aí, ó, assim, ó, abertos. Só não vê quem não quer. Não é isso? É verdade. Qualquer um, até quem não é cristão, né, que não é evangélico, sabe. Não é? Mas não quer, porque ou não está preparado, ou então estão desapercebidos. Então, o ser humano, muitos hoje estão desapercebidos, na verdade, estão dormindo. Está gostando da vida que está tendo aqui no mundo? Pois acha que só tem essa vida. Acha que só existe essa vida que nós estamos. Mas na verdade não. Sabemos, nós que somos crentes, nós sabemos que existe um lugar melhor do que esse. Isso. Mas interessante, eu quero ver o dia que Cristo voltar, né, aqueles que têm bens materiais, aqueles que estão apegados a alguma coisa nessa terra, se eles vão querer subir ou se eles vão querer ficar por aqui. Essa é uma questão, né, que às vezes eu fico a pensar. O povo está mesmo investindo mesmo em comprar carro, comprar apartamento, né? E praticamente não tem mais tempo para Deus, né? Mas Deus vai requerir tudo. Deus está nos dando aqui tempo, está nos dando condição para levar o evangelho, para pregar. Mas o povo não quer ouvir, mas temos que pregar. E por que eu quero falar sobre Jeremias? Porque naquela época, né, William, quando Deus trouxe juízo sobre Israel, né, sobre a terra do povo que ele escolheu, primeiro ele teve vários alertou várias vezes. Isso. E o povo não dava ouvido. O pessoal estava corrompido, o povo estava muito corrompido. O povo estava na idolatria. A iniquidade estava muito grande. Pecado, idolatria. Isso, idolatria. Roubo, que é uma coisa maior do que não maior, né? Porque, vou dizer igual, porque pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. A corrupção soa terrivelmente aos olhos de Deus. A corrupção. E nós estamos num mundo terrivelmente corrompido. Né, William? Não existe amor. Não existe. O amor esfriou praticamente. Falar do amor de nível Deus. Muito baixo de amor que tem um pelo outro.
falar do amor de Deus hoje está quase que difícil, né? Porque as pessoas têm acesso a uma igreja, acesso a uma rádio, acesso à internet, onde tem a palavra de Deus, mas o povo não quer ouvir, o povo não quer dar ouvido. É verdade. E Deus está falando, Deus não calou, Deus não está calado, o povo de Deus não está calado. O povo está falando, mas aqueles que não querem dar ouvido estão ali acomodados e não querem saber da verdade, querem viver a corrupção, a consciência da carne. O pessoal quer viver no pecado, na verdade, né? O ser humano está tão desleixado com tudo, está tão como se Deus nem existisse mais para muitas pessoas. Mas vamos entrar aqui um pouco na Bíblia, em Jeremias. Conta um pouquinho para nós aí, William, quem foi Jeremias. Bom, Jeremias, ele foi filho de um homem chamado Ilquias. E esse Ilquias, ele era um sacerdote e que estava em Anatote, lá nas terras de Benjamim. Repete, Anatote. Anatote. Ele não é Lagoano, não. Lá nas terras de Benjamim. E ele, como de início a gente já tinha falado, o Jeremias ele já tinha sido separado por Deus desde o ventre da sua mãe, pois Deus estava preparando ele para ser um profeta que iria levar a palavra sobre aquele povo que estava todo corrompido. O povo que tinha quebrado a aliança. Exatamente. E ele não foi já velho ou uma coisa do tipo. Já de pequeno é que o Senhor já separou ele. Então, de pequeno mesmo, o Senhor já falava com ele em sonhos. Foi treinando ele. Já foi treinando ele ali em sonhos para justamente... E o Senhor já tinha dito que iria colocar as palavras dele na sua boca. Interessante outra coisa também, que Deus levantou Jeremias contra toda uma nação, né? Isso. Corrupta e religiosa. Pois é. Isso? O que é um homem diante contra um batalhão. Para você ver a quantidade que ele sofreu, né? E assim é muitos hoje na igreja. Muitos hoje sofrem por querer viver a verdade, falar a verdade, levar a verdade. Mas às vezes você encontra corações corrompidos pela soberba dessa vida. Então é um teste difícil, pesado, mas se Deus te chamou para fazer isso, meu irmão, você pode correr, mas Deus vai te colocar no mesmo lugar sempre. Pois é. Eu tive uma experiência relacionada a isso e eu tentei correr várias vezes. Para onde eu ia, Deus me colocava no mesmo lugar de novo, tudo de novo. Isso. É igual aquela visão do vaso que Deus deu, né? Que ele quebrava e fazia de novo. Aí o povo desleixava, quebra e faz de novo. Deus sempre faz isso com o vaso. Ou o vaso ou uma nação. E Jeremias era assim, né? Nos primeiros momentos o Senhor falava com ele em sonhos, mas em nenhum momento, assim como apareceu mensageiros que são os anjos. Na verdade ele quis correr, né? Exatamente, ele corria e dizia, não é comigo não, é com outro, não é assim, assado. É muita coisa, eu não vou conseguir e tal. Mas o Senhor ficou ali, ó. Não, peraí, é você mesmo, não corra não. Não tem como correr de ser chamado não, Jeremias. Pois é. E Jeremias apanhou muito, primeiro porque querer correr, isso. E segundo porque o povo não queria ouvir mesmo, ele não quis dar ouvido, eles não queriam dar ouvido. Aí por que eu quero trazer essa história? Porque se Deus te chamou, te escolheu, né, para levar a mensagem, né, você não tem como você correr. Se você tentar correr, Deus vai te trazer pro mesmo eixo de novo, vai iniciar tudo de novo e você vai ter que enfrentar até o fim. Até mesmo a questão de perdoar o seu irmão, perdoar aqueles que muitas vezes te afligem, né? E você às vezes se isola, aí você começa a se separar e começa a achar tudo estranho, né? Enquanto você não enfrentar ali aquilo cara a cara, frente a frente,
né, e dizer, eu preciso aprender a perdoar, e começar a perdoar, Deus vai sempre te colocar no mesmo lugar para você, até você aprender. Pois é, meu irmão. Você não pode chegar, encontrou uma barreira ali, não vou não. Fulano ali está fazendo isso. Meu amigo, faça o seguinte, coloca na mão do Senhor, faz o seguinte, Senhor, Aí a bateria está acabando, mas vamos continuar aí. você chega e fala, Senhor, repreende, está em tuas mãos. E daí deixa o Senhor tomar conta, aí segue em frente. Amém. Você não pode correr. Então enquanto você não enfrentar esse trauma, né, de perdoar, Deus vai te colocar no mesmo lugar. E você vai correr, vai para outra igreja, a outra igreja vai acontecer a mesma coisa. Se você é um escolhido de Deus, Deus sempre vai bater na mesma tecla, olha, aprenda a perdoar. Aí quando você aprender a perdoar, se humilhar, né, diante de Deus, e às vezes até mesmo diante do seu irmão, você tem que aprender a perdoar, obedecer, ouvir, dar ouvido, né? Se acabar a bateria aí, pode saber porque o telefone está no final, mas amém. Aí queremos ler aqui, para finalizar essa mensagem, eu separei duas mensagens aqui da Bíblia em Jeremias, que fala sobre tudo que a gente falou, né? O jarro quebrado, que está em Jeremias 12. Não, Jeremias 13, 12. Fala assim, pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho e dir-te-ão. Não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Foi uma pergunta. Mas tu dizes-lhe assim, assim diz o Senhor, eis que eu encherei e embriaguez a todos os habitantes desta terra, e os reis que se assentam no trono de Davi, e os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Falosei em pedaço. Olha aí, Deus quebra, né? E tirando uns contra os outros, tá vendo? O que está acontecendo hoje dentro da igreja? Um contra os outros. Uma denominação contra a outra e um irmão contra o outro, às vezes até contra o pastor, né? E os pais contra os filhos. Tem alguma semelhança com o dia de hoje? Muita, né? E diz o Senhor, não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, porque para que os destrua. Então, é bem claro, uma vez eu estava orando no Senhor, quando eu vi terremoto acontecendo no Nepal, quando eu vi também um furacão aqui foi em Santa Catarina? Santa Catarina. O tornado de Santa Catarina. Eu fui aos pés do Senhor orar, eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim, olha, não terei pena, porque eu não estou dizendo isso porque eu não tenho compaixão dos meus irmãos, eu não queria que isso ocorresse, mas a voz de Deus, quando eu ouvi, eu disse assim, não terei pena, e até abri a palavra, o Senhor disse assim, não terei pena da nação corrupta, não terei pena dos filhos de prostitutas. Foi essa palavra que eu ouvi. E eu acredito que quando eu abri a Bíblia, veio essa palavra para mim. Não terei pena. Por quê? O povo está corrompido, o povo não quer dar ouvido. Então, toda vez que tem uma ação, tem uma reação. Deus sempre vai reagir diante do pecado do homem. Mais cedo ou mais tarde, ele vai trazer juízo sobre a terra, né? Essa é a visão do vaso quebrado, da qual ele ia fazer com Israel. E da qual as visões que está tendo pelo mundo, né, William? Isso. As visões que está tendo pelo mundo, da qual Deus irá trazer juízo sobre a terra, sobre toda a carne. Todo habitante da terra. Isso. Mas que eu estou dizendo isso, que a igreja não tem que estar se preocupada com isso, porque Deus vai tirar os fiéis, Deus irá poupar os fiéis. Por isso que temos a promessa do arrebatamento, né, William? Com certeza. E lê aí, William, Jeremias 32, 21. 32, 21. 32, 21 e lá no final, 25 depois. Jeremias 32, versículo 21.
Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Aleluia. Agora lê o 25. Versículo 25. Contudo, o Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Mas olha aí, que interessante essa mensagem, né? Eu mesmo fiquei, quando eu li essa mensagem, eu falei assim, como que Deus manda o servo dele comprar campos, né? Comprar terras, sendo que vai ser tudo destruído. Pois é. No nosso dia de hoje, tem alguma coisa diferente, William? Não, né? Porque hoje Deus te manda comprar terras, Deus manda você comprar campos. Mas não é o campo. O físico, não o é geográfico. Não é essa terra aqui, não. Exatamente. É para você semear a palavra, para você... Isso. Os corações. São os corações que temos que... Comprar os corações para o Senhor. Cristo já pagou um preço. Agora é só mesmo colher. Não foi? Exatamente. O preço já foi pago. Na cruz. Então agora, o que vamos fazer é semear a palavra. Quem lembra aí da palavra do semeador, da qual Cristo falava, relatava sobre a terra? Você primeiro semeia, joga semente. Quem semeou foi Cristo. Estamos fazendo agora praticamente colhendo os frutos para Ele, né? Exatamente. Nós estamos apenas colhendo os frutos dele, que é dele. Tudo é dele. Agora aqui está essa palavra interessante, olha, 25. Contudo, o Senhor Deus me disseste, compra campo com dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue na mão dos caldeus. O mundo já está no maligno, né, William? O mundo já está tomado pelo pecado e pelo maligno. Pois é, os caldeus que seriam um povo da Babilônia e para o dia de hoje seria o próprio mundo aí. As pessoas do mundo. Então, hoje o que a igreja tem que fazer é, todo o tempo que ela tiver, ela não perder tempo com relação, isso às vezes é necessário, amém, né? Temos que ter, né, uma companheira na nossa vida, ou que a irmã ter um companheiro, mas o mais importante é o reino de Deus, primeiro, Deus em primeiro lugar, e as outras coisas Ele vai acrescentar no tempo certo, no tempo dele, porque também não podemos parar. A nossa vida continua, mas o Senhor manda comprar campos, tudo vai ser destruído, mas os corações nós temos que colher, fazer aqui a colheita para o Senhor. Temos que trazer mais ovelhas para o aprisco do nosso pastor, do nosso bom pastor, Exato. que é o nosso Senhor, para quando Ele vier arrebatar aqui a igreja fiel nesta terra, termos bastante ovelha para podermos comemorar as bodas do Cordeiro lá na eternidade. Todo minuto que você puder estar falando da palavra do Senhor, todo veículo que você puder estar usando para semear semente, né, ou para colher, faça, porque cada minuto, cada segundo para nós é precioso. Às vezes verdade. É 5 minutos que você vai até alguém e fala do amor de Deus, aquela alma é salva. E você fez o que Deus te chamou para fazer, que é semear e para comprar. Pois é, não podemos estar perdendo tempo discutindo sobre coisas, assuntos, temas, que aquilo dali a igreja ela está mais... coisa irrelevante, minha gente. Nós temos que focar numa única coisa, salvação. O nosso Senhor, a salvação que virá dos céus, do monte. Então temos que focar isso daí. Não podemos perder tempo com certo tipo de discussões, temas que está rolando aí na internet. Não, minha gente. O foco nosso dos crentes é a nossa salvação, o arrebatamento, o dia do arrebatamento, Senhor. Exatamente, é a salvação daqueles que a gente ama, né? Ou até mesmo aquele que a gente não ama, mas que se Deus manda você levar a mensagem, leva a mensagem para essa pessoa, né? Fala do amor de Deus para ela, né? Porque Deus vai trazer juízo sobre toda a nação, todas as nações serão julgadas, já foram julgadas. E o que Ele promete, Ele cumpre. Já foram todas julgadas, só está esperando mesmo se cumprir no dia determinado pelo Senhor. Então a igreja ela está correndo contra o tempo, porque ela vive os últimos dias, né? Cada segundo é precioso, cada minuto é precioso para a igreja. O arrebatamento está às mãos, né?
Você pode sentir o cheiro do arrebatamento, Isso. né, William, no ar. O Senhor está à porta batendo. Exato. E não podemos dormir, não podemos cochilar, porque toda árvore que não produz, toda árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo, né? Os que estão apercebidos, os que estão cientes do tempo que vive, essas estão semeando. Essas não vão ficar paradas só na internet vendo vídeos também não. Essas vão semear, essas vão... É importante você ter informação, ver os vídeos sim. Mas é importante você também semear, não ficar sentado esperando Jesus voltar e você parado ali, porque... Edificar a obra do Senhor, Exato. né? Trazer pessoas que não conheciam o Evangelho, que não conheciam as sagradas escrituras do Senhor, Deus, nós temos que levar ela para esse pessoal que está dormindo ou que não conhece, para daí nós edificar cada dia mais a obra. Aleluia. Bom, a mensagem é essa. Eu sei que você entendeu a mensagem, que de um Deus faz um monte. É verdade. Mas Deus faz muitas almas. E a mensagem hoje, meus irmãos, é essa. Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E o dia de amanhã está nas mãos de Deus. O que devemos nos preocupar é nos santificar, nos preparar para o arrebatamento, dar ouvido ao Espírito Santo, que ele diz às igrejas, e semear, trabalhar. A igreja é como aquela parábola das 10 virgens, né? Chegou à meia-noite e elas dormiram, e ouviu uma voz, o grito. Pois é, né? As que tinham óleo, as que estavam cheias do noivo. Espírito Santo, as que estavam cheias do Espírito Santo, elas estavam preparadas, prontas para subir, Exatamente. entendeu? E as que estavam despreparadas, aí, nos dá o óleo aí, porque estamos sem. Não, vai comprar. Vai ao Espírito Santo, vai buscar o óleo. Então, é hora de buscarmos esse óleo, estar preparado para quando não tiver como encontrar esse óleo, a gente não ficar para trás. Não é isso? Então, essa é a mensagem. É simples, objetiva, mas de grande importância para os nossos dias. Semear corações. Fazer colheita. Semear corações. Colocar a semente ali nos corações, né? A semente que Cristo iniciou. E olha, isso aqui é de grande importância, porque aqui dentro também está a sua história. Deus escreveu sua história, e eu descobri onde está a minha história. Você tem que descobrir onde está o paralelo da sua história aqui dentro da Bíblia. Alguém, um servo, que tem uma experiência como Davi, Ruth, William? Quem mais? Jacó, Abraão, Isaac, são muitos. Você tem que entender onde Deus te colocou aqui na história para você saber o que Ele quer fazer próximo, o que vai vir diante de você muitas vezes. Eu descobri minha história e mudou muito a minha forma de pensar, minha forma de ver, sabe? E Deus me abençoou muito depois que eu encontrei uma direção aqui dentro da Bíblia, que é a minha história. Então eu entendi o porquê de tudo desde o princípio, e eu sei para onde vai de hoje em diante. Mas procure a sua história dentro da Bíblia, porque ela foi escrita, já foi escrita. A história se repete. É isso aí. Com certeza. Só vai mudar só os personagens. Só muda os personagens locais. E hoje, o personagem da Bíblia é você. Hoje é você. Não é Davi, não é Josué, mas é Maria, é João, Marcos, é Tiago, Juliana. Exatamente. São vários nomes, várias pessoas que... Mas é a mesma história que você vai encontrar ali na Bíblia. Então, procure onde está a sua história. Quem sabe não, Deus escreveu a sua história, mas você precisa entender onde você está aí na história que Ele escreveu, para você se orientar e Deus te guiar e você não ficar ali perdido no meio do caminho, né? É verdade. Mas enquanto você descobre a sua história, semeia a palavra, medita nela. Isso aqui tem poder, irmãos. É poder que muda todo um conceito, uma tradição, muda tudo. A hora que você começa a meditar nisso aqui, Deus começa a trabalhar na sua vida e te orientar através dela. Muitas vezes eu até penso, gente, para que profeta? Se você tem essa Bíblia, se você tem um Deus que fala com você. Mas o profeta é para isso, né? O profeta é para orientar também, né? Porque
uma confirmação a mais. É como Jeremias, né? O povo quando está cego precisa de um guia, precisa de um vaso. É como Moisés, né? Moisés também, o povo estava perdido e precisava encontrar um caminho, precisava reencontrar o Deus deles que estava quase que perdido, né? O povo manteve a cultura, mas já tinha esquecido Deus. E nós estamos aqui para isso, para mostrar àqueles que perderam, né, o caminho, que se perderam no caminho, de que Deus está para voltar. Cristo está para voltar e vai levar a sua igreja. E estamos aqui para anunciar isso. Estamos aqui para anunciar que Cristo, Jesus, está às portas e vai voltar. Eu sei que muitos já falaram por muito tempo isso aí, né? Mas hoje você tem tudo ao seu favor, que são os sinais, são profecias. Os sinais hoje estão mais claros. Bem claro. Hoje você pode entrar, vendo a notícia você vê, vendo no jornal você consegue entender. Só você parar um pouco, meditar nessa palavra, ler as profecias, e ver por aí no mundo o que está acontecendo hoje. É isso. Sonhos, visões, revelações na igreja, fora da igreja. O Espírito Santo está batendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Deus fez mais um milagre, porque a minha bateria tinha menos de 10%, né? Isso. No celular, e foi até o fim. Olha aí. Graças a Deus, vamos mais uma vez entregar uma mensagem. Estamos fazendo a nossa parte, né, William? Que é semear. E se você que está ouvindo essa mensagem, faça a mesma para o coisa. povo de Deus. Faz o que você puder fazer. Vai no hospital, entrega folheto na rua, dentro do ônibus, sentou alguém do seu lado, fala do amor de Deus. Qualquer brecha que a pessoa der no trabalho, qualquer lugar, semeia, não perca tempo, igreja. E que Deus te dá condição. Quanto mais você trabalha, mais Deus te dá poder para você semear. Oração é algo super importante, porque oração é vida. Né, pois é. Quando tiver 2 ou 3... use os seus lábios para não amaldiçoar, para profetizar a bênção. Abençoa mesmo o seu inimigo. Olha, seu inimigo se levantou contra você, eu te abençoo, no nome de Cristo, no nome de Jesus eu te abençoo. E cessa essa luta agora, né? No nome de Jesus. Nós temos poder, a igreja tem poder. E a palavra é algo muito importante. Muitas vezes tudo que você fala, Deus cumpre para honrar aquilo que você falou. Se você amaldiçoa, né, se você abençoa, tem que tomar muito cuidado, né, com as palavras, porque as palavras têm poder. Mas nós sabemos disso. Então, igreja, fica na paz do Senhor Jesus. Eu abençoo todos vocês aí. Glória que estão a Deus, aleluia, nos assistindo hoje, né? E que Deus guie os nossos passos. Amém. Que aqui, ou no céu, ou no ar, iremos ver o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus, graças sobre a Deus. As nuvens com poder e glória. Na verdade, o arrebatamento ele não vai descer, vai estar acima das nuvens. Nós queremos subir. Essa é a diferença. E iremos contemplar a sua glória. Lá iremos ver o céu como ele é, sem segredo, sem mistério. Porque as velhas coisas já foram passadas. Está tudo escrito aqui, ó. Vai lá em Apocalipse, lê. Você vai ver tudo que Deus prometeu. Está aqui, ó. Isso aqui é de extrema importância exatamente por isso. Porque aqui estão as promessas, aqui estão as histórias do passado que se procederam, os que conseguiram sobreviver, os que se deram bem porque obedeceram e os que erraram foram corrigidos. E aqui está o nosso manual que precisamos para caminhar. O manual para a vida eterna. Mais uma coisa aí, né? Falamos demais, né, meu filho? Por hoje foi. Amém. Aleluia. Então, seja abençoado, fica na paz do Senhor. Fica com o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Shalom. Pai do Senhor.